Oi, gente, boa noite! Olha só, como prometido, eu voltei. Os vídeos estão vindo com frequências porque agora eu tenho um editor. Então, agora quem tá produzindo os meus vídeos, me ajudando na produção, me ajudando na edição é o meu esposo. Então, agora ficou tudo muito mais fácil e eu vou poder, como forma prometido, gravar mais vídeos pra vocês. Gostaria de dizer como eu estou apaixonada por esse meu cabelo, como eu estou me sentindo livre, como eu estou feliz. Então, se você não assistiu o meu vídeo falando da minha transição capilar e de como isso me deu uma sensação gigantesca de liberdade, vou deixar o link do vídeo aqui em cima. Depois desse, passem lá, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender. Hoje eu vou falar com vocês sobre o que fazer quando se é demitida grávida, esse assunto tão sério e que quando acontece deixa qualquer família desesperada e que aconteceu comigo, e eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência e sobre o que fazer caso isso aconteça com vocês, porque sim, graças a Deus, a lei brasileira nos protege muito durante a gravidez. Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam de dar aquele like, divulguem o meu canal. Eu quero muito chegar nos 50 seguidores. Eu tô sonhando com os meus 50 seguidores. Ativem o sininho das notificações, compartilhem bastante e comentem que eu vou amar ler o comentário de vocês e vou amar fazer essa troca de experiências, tá bom? Então, gente, eu já sabia, assim, que depois da ditadura militar, a gente estudou isso na escola, eu já sabia que foram criadas muitas leis trabalhistas, né? Aquele famoso FGTS, seguro-desemprego, aposentadoria, INSS, aquelas taxinhas que são descontadas mensalmente do nosso salário e que às vezes a gente pensa que não serve pra nada e que o governo diz que aquilo ali é um direito e que aquilo ali vai nos proteger. Quando a gente é demitido, tem aviso prévio. Quando a gente é demitido, tem a nossa rescisão, que envolve uma série de coisas. Mas, infelizmente, eu também reclamava muito quando isso acontecia no meu salário e eu não entendia muito sobre essas leis trabalhistas. Hoje, morando aqui nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio, trabalhando nos Estados Unidos, eu consigo entender que, por mais que o Brasil seja um país subdesenvolvido, falando de lei trabalhista, o Brasil dá de 90 milhões a 1 nos Estados Unidos, que é o país mais rico e mais desenvolvido do mundo. Mas por que você tá falando isso, Raíssa? Vamos lá, deixa eu dar alguns exemplos para vocês antes de falar um pouquinho da minha história. Eu tenho uma colega no meu trabalho que é uma zeladora, e essa zeladora, quando eu contei a minha história da minha gravidez e do que aconteceu quando eu fui demitida grávida, me contou que no seu emprego anterior havia sido demitida justamente porque estava grávida. Ela contou ao seu chefe que estava grávida e gostaria de tirar uma espécie de licença, e ele falou: olha, se você vai, mas você não volta. Aqui nos Estados Unidos também, para você ter uma noção, a creche, elas começam a pegar crianças a partir de 2 semanas de vida, assim, um recém-nascidozinho, sabe? Um bebezinho. Elas começam a pegar a criança durante esse período porque aqui nos Estados Unidos não existe o que é chamado de licença maternidade. Sabe aquela licença que quando a mulher tá grávida, ela fica afastada do emprego por um período máximo aí de 5 meses, mas a maioria dos trabalhos é um período de 4 meses? Isso não existe aqui. Aquela licença que a mulher sai e aí todo mês o dinheiro, o salário dela está na conta dela enquanto ela está em casa amamentando o bebê, curtindo o bebê. Isso não existe aqui. Estabilidade gestacional, que daqui a pouco eu vou explicar a vocês o que significa, não existe aqui. Então, basicamente, aqui é imprescindível que a gravidez seja de fato planejada, porque a mulher é ciente que quando ela estiver grávida ou quando ela estiver perto de ter o bebê ou quando o bebê já tiver nascido, ela não vai, caso ela se ausente do trabalho, ela não vai se ausentar
durante esse período. Então, se hoje eu tô doente, eu coloco um atestado, aquele atestado ele me serve como uma justificativa de falta, para que o meu empregador ele não me demita achando que eu faltei porque eu quis. Mas eu não vou receber por aquele meu dia que eu fiquei em casa porque eu estava com dor de cabeça, porque eu estava com febre. Aqui também não existe aposentadoria. A prova disso é que eu tenho uma colega de trabalho, que obviamente eu não vou falar o nome dela por questões éticas, que tem 75 anos, não é americana e está trabalhando em uma lavanderia, um trabalho super pesado, trabalhando também na cozinha, lavando louça, porque tem um aluguel, porque tem que comer e caso não trabalhe, ela não recebe dinheiro, porque o que é aposentadoria aqui nos Estados Unidos? Aposentadoria aqui nos Estados Unidos significa você passar um período, a sua vida toda trabalhando, juntando dinheiro para que quando você chegue na sua velhice você fala, olha, eu não quero mais trabalhar, eu tenho dinheiro guardado, então eu vou me aposentar, eu vou usufruir desse dinheiro que eu guardei. Isso de você se inscrever no INSS e receber dinheiro oferecido pelo governo sem trabalhar, não existe. Como assim, Raíssa? Vamos lá, deixa eu dar meu exemplo a vocês. Quando eu apresentei a minha gravidez à empresa, eu estava com 5 meses de gestação. Dos 5 meses de gestação até os 5 meses da minha filha, eu não poderia ser demitida. É isso que a lei chama de estabilidade gestacional. Mas se você tivesse apresentado com um mês, de 1 mês até o 5º mês. Mas se você tivesse apresentado com 8 meses, de 8 meses de gravidez até o 5º mês, isso não é negociável, tá bom? Isso não é negociável, a empresa ela não pode, de certa forma, querer negociar com você, querer dizer eu dou tanto, querer dizer vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, isso é lei, é fato e você pode ter certeza que você é protegida por isso. Mas vamos lá. E se eu tiver no período de experiência? Não importa. E se eu tiver com um dia de carteira assinada? Não importa. A lei, ela lhe assegura de qualquer forma. O que é que... Mas e aí, Raíssa? O que é que acontece comigo? O que é que pode acontecer comigo caso eu descubra que durante a minha demissão eu estava grávida? A empresa, ela tem 2 opções. Ou ela lhe reintegra a sua função anterior. Você vai voltar ao seu mesmo posto de trabalho e não vai poder ser demitida até esse período de 5º mês do seu filho. Ou você vai ser indenizado. Se eu não for indenizada, quando é que a empresa ela pode me retornar ao trabalho? Ontem. Assim, não pode haver essa reintegração tardia. Ah, tá bom, eu vou lhe reintegrar, mas vai ser daqui a 1 mês, porque agora a gente não tá contratando. Tá, eu vou lhe reintegrar, mas vai ser daqui a 2 meses. Isso não existe, até porque a lei entende que você está no período frágil, você está grávida, tá vindo uma vida, essa vida ela vai gerar custos, então você precisa literalmente do dinheiro do seu salário. Então essa reintegração ela tem que ser feita de forma imediata. Caso a empresa ela não queira lhe reintegrar, ela vai lhe indenizar. O que é essa indenização? Como eu falei, a partir do momento que você apresenta a gravidez para a empresa até o 5º mês do seu filho, a empresa terá que pagar todos os seus salários, independente do valor. Os seus salários eles têm que ser pagos de forma integral, inclusive com algum tipo de gratificação que você venha a ter. Vou usar o meu exemplo novamente. Eu trabalhava em um hotel e eu tinha 2 gratificações. Uma gratificação era do inglês, eu falo inglês e o meu inglês era usado no meu ambiente de trabalho, então mensalmente no meu contra-cheque vinha um adicional referente a esse tipo de gratificação. Por mais que a sua gratificação ela não venha em carteira, porém ela vem em contra-cheque, a empresa também tem que lhe indenizar naquele valor. Então, é seu salário X mais a gratificação. Por quê, Raíssa? Porque caso você estivesse trabalhando, você ia receber a gratificação. Então, é literalmente como se você estivesse trabalhando de casa, essa indenização, sabe? Outro adicional é que eu era auditora noturna. Então, eu recebia adicional noturno. No meu caso, também entrou na minha indenização. Por quê?
Porque por mais que adicional noturno ele seja caso você trabalhe à noite, como o meu cargo ele era auditora noturna, eu não poderia trabalhar de dia, isso fazia parte do meu cargo, do que eu fazia, então também era obrigatório a empresa proporcionar esse valor. E aí, infelizmente, eu senti muita falta de vídeos assim no YouTube. Cheguei a procurar alguns advogados. Infelizmente, eu não indico que vocês façam isso. Não quero desmerecer o trabalho dos advogados, mas pelo menos aqui na minha cidade, quando você... Aqui na minha cidade, não, na minha cidade, em Fortaleza, quando você precisa de algum tipo de serviço de um advogado, você tem que pagar 30% do valor que você receber, independente do valor. Eu não quero desmerecer o trabalho dos advogados, eu sei que é muito importante o trabalho deles, o valor é super justo, mas no meu caso, 30% do valor seria muita coisa. Mas, graças a Deus, assim, no meu caso, a empresa preferiu me indenizar. O valor, ele me proporcionou muitas coisas. Eu pude fazer minha casa, comprar os meus móveis. Fiz um quartinho para minha filha do jeito que eu sempre sonhei. Eu e meu esposo fomos muito abençoados. Compramos um carro com o dinheiro da indenização, porque acreditávamos que seria muito bom, né, com o bebê ter um carro. Então, assim, a indenização foi incrível, o senhor foi muito bom. Mas eu gostaria de falar para vocês que isso não pode ser de forma alguma imposta, tá bom? Isso não pode ser imposto de forma alguma. Você não pode chegar para a empresa ou chegar para um juiz e falar assim, olha, eu quero ser indenizada de qualquer forma, até porque, obviamente, que na maioria das vezes nós vamos preferir a indenização, mas a maioria dos advogados, inclusive os advogados que eu procurei, eles acreditam que a empresa ela não vai querer lhe indenizar, ela vai querer lhe reintegrar, até pela questão da mão de obra, é óbvio. A empresa, obviamente, se ela tiver de lhe pagar por um serviço, que ela lhe pague por um serviço que você está prestando. Então, você trabalha e aí você recebe seu salário. Agora, indenizar você, pagar você para ficar em casa, basicamente isso, a maioria das empresas não querem. Só que foi tudo muito rápido, porque, como eu falei, tanto na questão da reintegração quanto na questão da indenização, elas têm que ser feitas de forma imediata. Então, eu falei com a empresa um dia, mais ou menos por cerca de uma semana depois, a empresa entrou em contato comigo dizendo que eu não seria reintegrada, eu seria indenizada. E aí, mais ou menos cerca de uns 5 dias, a indenização caiu na minha conta e foi incrível, porque eu não acreditava que seria tanto. Gente, assim, pra finalizar o vídeo, eu falo pra vocês, mulheres, principalmente pra vocês mulheres, não tenham medo de lutar pelos seus direitos. Existem, sim, muitas leis que nos protegem e às vezes a gente não sabe, mas que elas estão lá para nos proteger, sabe? Independente da nossa classe social, independente da nossa cor, independente do nosso credo, independente da nossa opinião política, as leis estão lá para serem cumpridas e estão lá para nos proteger. Então, se isso acontecer com você, não tenha medo, entre em contato com a empresa. Alguns advogados falam que... Alguns falam para você ir logo no juiz, outros falam que é melhor você falar logo com a empresa, porque acha que o juiz vai interpretar como se você não estivesse tentando resolver o problema. Então, você sente o clima, como foi a sua demissão, como que a empresa se comporta, daí você vê se você vai lá conversar direitinho com o RH. No meu caso, eu só fui pessoalmente para receber o dinheiro, porque... eu liguei para eles e já mandei um e-mail com foto, porque eu não queria estar transitando no meu antigo local de trabalho, sabe? Então, hoje, com a tecnologia, você também tem essa opção. Ou se não, fale com o advogado, mas como eu falei, o advogado ele vai querer um percentual. O que é incrível é que essa lei existe, está aí para ser cumprida. Lutem pelos seus direitos. Se precisarem de qualquer coisa a respeito desse assunto, eu posso compartilhar com vocês um pouco que eu sei. Indiquem o que vocês querem ver mais por aqui, o que vocês querem saber da minha vida, como é que tá minha vida nos Estados Unidos. Mais uma vez, se você ainda não compartilhou, se você ainda não comentou, comentem aqui embaixo, curtam esse vídeo e não esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá bom? Tchau!